Eu quero saudar a toda essa comunidade que está aqui nessa tarde com a graça e a paz do Senhor Jesus. E pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia no Salmo 91. Salmo 91. É um salmo muito conhecido de todos nós, mas esse é um momento tão propício para falarmos dele. Salmo 91, vamos ler. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Este é um salmo em que você faz a sua declaração de fé, de entrega, e Deus responde na medida do prazer que Ele tem de saber que você crê nele. Primeiro, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer. Esse salmo é para um grupo específico de pessoas que tem certeza que onde é o endereço delas e aonde é o seu descanso. Quando nós vemos habitar, a sua habitação é o seu endereço. É aonde você se sente bem, é aonde você se sente seguro. Então, se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você colocar uma azeitona aqui dentro desse copo, e você vier com um palito ou um garfo pelo lado de fora, você nunca vai conseguir espetar a azeitona. Por quê? Porque a azeitona está dentro do copo. Então você pode tocar o copo à vontade. Mas digamos que o copo está completamente selado, você vai ter que vencer o copo para alcançar a azeitona. É por aí que vai esse salmo. Se você faz Deus a sua habitação, onde você habita, onde você reside, onde você está, ninguém alcançará você, a menos que derrube o Altíssimo. Então é preciso que nós saibamos, quando Deus, uma das maiores declarações de amor que Deus dá para o homem, quando Ele quer falar do seu amor,
ele diz para Abraão: Abraão, eu sou El Shaddai. El é uma palavra hebraica que significa o Todo-Poderoso. Shaddai é uma palavra que vem da raiz do verbo shad, que significa amamentar. Quando a mulher está amamentando, no hebraico, nós dizemos que ela é uma Shaddai. Então Deus, quando Ele quer falar desse grande amor para Abraão, Ele diz: Abraão, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós olhamos para a atitude de uma Shaddai, de uma mulher que amamenta, nós vemos ela tomar o seu filhinho no colo. E não existe um momento para a gente ver uma intimidade maior de uma mulher com seu filho do que quando ela está amamentando. Porque ela coloca no braço, enquanto ele suga dela o leite, que já foi o sangue dela, ela olha na testa, ela olha nos cabelos, ela toma as mãozinhas dele, ela analisa os mínimos detalhes daquele filho. De vez em quando ele para de mamar e dá aquele sorriso lindo, sem dente nenhum, mas lindo para ela. É como se fosse um prêmio para a mãe. Mas aquela intimidade é a intimidade de pele para pele, é uma simbiose tão linda. Eu me lembro que uma vez houve um assalto no Banespa e o assaltante teve problema no final do assalto. Então, dentro do banco, a polícia chegou e ele quis tomar como refém um baby que estava no colo da mãe. E ela disse que não dava, mas ele já queria tomar o bebê como escudo para ele, porque ele sabia que com o bebê no colo ninguém iria atirar nele. Ela se recusou a entregar o filho. Ela disse: eu vou, o meu filho não. Ele disse: eu quero a criança. Ela disse: meu filho eu não entrego. Então ela correu e se encostou na parede, botando o filho entre a parede e o corpo dela. Ele, desesperado, descarregou a metralhadora nela. Ela caiu morta, mas uma das balas perfurou o pescoço da criança e ele também morreu. Então, quando eu ouço esse eu sou El Shaddai, eu vejo Deus dizendo: eu sou o Todo-Poderoso que te toma nos meus braços, eu te trago ao encontro do meu peito, eu te amamento com a minha vida, eu sou o teu escudo. E se alguém vier contra ti, terá que me matar primeiro. E matar Deus é impossível. Então, quando nós lemos esse Salmo 91, ele diz que se você faz de Deus o seu esconderijo, se você faz de Deus a sua habitação, se você faz de Deus o seu endereço, então você invoca o Senhor e Ele lhe responde. Na sua angústia, Ele vai estar com você. Ele vai saciar você com longevidade e lhe mostrará a sua salvação. Aqui, a Bíblia diz que Deus passa a ser o seu abrigo, o seu refúgio. O refúgio é o lugar que nós vamos quando não temos mais nenhum lugar para ficar. É o baluarte, é uma defesa, é um anteparo, é um lugar seguro, onde você tem confiança. Aí, aqui mesmo o salmista diz: por quê? Porque você não cairá no laço do passarinheiro primeiro. Como é o laço do passarinheiro? Lá no Oriente Médio, naquelas regiões, eles colocam, na época em que falta o alimento para os pássaros daquela região, eles pegam uma vara comprida,
bem comprida, e eles passam cola na vara. E eles põem espalhado naquela cola o grão que o passarinho daquela região gosta. Então, eles põem folhas e o passarinheiro fica escondido em algum lugar. O passarinho vem procurando o alimento, mas ele não encontra. Mas chega uma hora que ele descobre aquele grão. Mas por uma questão de instinto de vida, ele não bica. Aí ele dá uma volta longa, mas aquilo já ficou registrado na mente dele. E ele volta àquele lugar. E ele passa a observar. Ele fica com pavor de ser apanhado. E cada vez ele volta e chega mais perto. Até que chegou uma hora que parece que o passarinho diz assim: que custa dar só uma bicadinha? Só um pouquinho. Aí, quando ele põe, ele descansa a pata para poder bicar, ele nota que a pata ficou presa. Aí ele começa a colocar a outra patinha para livrar essa daqui e a outra fica presa. Aí o passarinho entra em pânico, ele põe uma asa para empurrar o corpo, a asa fica presa, ele coloca outra e por fim, numa última tentativa de se livrar, ele coloca o bico, já não para comer o grão, mas para empurrar o corpo. E o bico fica preso. E assim o passarinho está completamente preso. É quando o passarinheiro sai de trás da árvore e pega o passarinho e coloca na gaiola e ele vai para o mercado ou para a panela. Quando nós pensamos, esse é o caminho da tentação. Esse é o caminho na busca pelo proibido. A pessoa começa a ver que é fácil. Ela tem necessidade daquilo. Pode ser dinheiro. Pode ser droga. Mas ela sente necessidade, ela sente desejo. E ela resolve dar só uma bicadinha. E da primeira, ela vai ficando presa. Até o momento que ela está totalmente presa àquilo. Então, ela vai ver como é que ela caiu ali. Isso, o laço do passarinheiro, significa alguma coisa que parece muito interessante, muito necessária, mas é proibida. Lá atrás, sem que você possa imaginar, tem alguma coisa que vai trazer prejuízo. Quando a Bíblia diz, se você faz de Deus a sua habitação, Ele vai livrar você do laço do passarinheiro. O que significa, Ele vai livrar você do engano. Ele vai livrar você da mentira. Porque quantas vezes nós caímos no engano e choramos, e lamentamos. Eu fico imaginando quantos anos no Brasil se aprendeu que a política é para a corrupção. Eu sei que nem todo político é corrupto. Nem todo político rouba. Para roubar não precisa ser político. Mas eu também sei que isso foi uma mentalidade que foi muito explorada na nossa nação. E, aliás, em todo o terceiro mundo. E as pessoas acharam que era fácil. E agora, eu fico imaginando como tem famílias chorando. Porque foram, dentro desse estilo, caíram nesse engano. Por quê? Porque não fizeram de Deus a sua habitação.
ele te livrará desse laço. A Bíblia também diz que não apenas do engano, mas da peste perniciosa. Peste, o que é uma peste? É uma enfermidade contra a qual nós dispomos de pouca proteção. É uma doença contagiosa, é uma doença epidêmica, muitas vezes mortal. Tudo aquilo que corrompe física ou moralmente é uma peste, é algo funesto. Quantas vezes nós estamos diante de situações dessa magnitude, dessa dor? Nós estamos diante de um problema muito grande aí, desse Zika vírus, e de chikungunya, e desse mosquito da dengue que já travestiu de tanta coisa e já se desenvolveu tanto. A Bíblia nos ensina que essas pestes muitas vezes são causadas por castas de demônios. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo só. Em Apocalipse, nós temos um exemplo doloroso, mas é um exemplo. A Bíblia diz no capítulo 9 de Apocalipse: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída. Não foi uma estrela caindo. João viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então essa estrela não é uma estrela astro, é um ser inteligente. Porque foi dada a ela a chave do poço do abismo. Essa estrela, versículo 2, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. Olhe bem para esses escorpiões. Esses escorpiões não são esses animaizinhos que a gente conhece das pragas do Egito, que comeram as folhas. Não. Esses são querubins do inferno, porque eles saíram do poço do abismo. Olhe o que vai acontecer no versículo, 4. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Vamos ver isso aqui. Está escrito: quando você se rende a Jesus Cristo, não é porque você é bom, não é porque você merece, não é porque você é puro, é porque Deus tocou o seu coração e você se rendeu a Jesus Cristo. Alguma coisa aconteceu, em algum lugar no seu coração você se rende. Jesus Cristo toma você e leva para o Pai, e o Pai lhe coloca um selo de propriedade. Você continua pecador? Continua. Você continua tendo maus pensamentos, maus desejos, tudo assim. Se era gordo, continua gordo. Se era preto, continua preto. Se é velho, continua velho. É tudo assim. Mas espiritualmente você tem um selo. Você tem um selo de propriedade. Você é filho de Deus. No reino do Espírito, todos os seres espirituais, sejam eles anjos ou demônios, eles vão saber quem é você. A esses querubins do inferno foi dito que eles causassem dano só aos seres humanos
que não tem o selo do Deus vivo. Não foi isso que nós lemos? Só esses vão sofrer. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olhe bem o que vai acontecer. Essa estrela caída, que nós sabemos que estrela é alguém que sobressai. Por exemplo, a Xuxa é uma estrela, não é? Satanás é a estrela caída do céu na terra. Ele não tem a chave do abismo. A chave é dada a ele para ele fazer o serviço porco. Ele vai lá e solta uma casta de demônios que estava esperando para isso. E eles vão produzir, e eles vão trazer uma casta de demônios que vão causar uma epidemia, que não é mortal, mas é uma epidemia funesta. As pessoas vão sentir tanta dor, que vão procurar a morte, vão tentar suicídio, mas não vão conseguir. Depois de 5 meses, elas ficam boas. Eles têm um rei, que em hebraico se chama Abaddon, e em grego se chama Apolion. Está aqui. Versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Então, você vê que essa epidemia que vai acontecer é uma epidemia que todo mundo vai dizer: ah, é um vírus que está por aí. Mas não atacou os filhos de Deus. É a oportunidade que a igreja vai estar tendo para ministrar as pessoas. Nenhum remédio vai dar jeito, porque o trabalho aí é espiritual. Você vê que vai ser uma poluição horrível, porque a Bíblia diz que escureceu-se o ar. Então, isso daí, a Bíblia está dizendo que é peste. E quantas pestes têm acontecido? E de uma hora para outra elas acabam. Você lembra do Ebola? Quase que foi algo localizado. Pelo menos foi na África. Mas a Aedes aegypti está praticamente localizado para o lado de cá. É uma peste. A Bíblia diz: Ele te livrará. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha, nós precisamos dar mais atenção à Bíblia, porque a Bíblia nos ensina como viver nessa época tão difícil. Tudo que corrompe física, ou moralmente, ou mentalmente, pode ser decorrente de uma peste. Os últimos dias na terra se caracterizam por grandes pragas. Isso está escrito em todos os cantos, capítulo 24 de Mateus, que é o sermão profético de Jesus, Daniel, João no Apocalipse, Isaías. É dos últimos dias. Justamente quando vemos o progresso da ciência, de modo súbito e misterioso, aparecem vários vírus. Jesus Cristo disse, característica dos últimos tempos: a ciência aumentará. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, no capítulo 12, Deus fala para Daniel abertamente. Daniel, sela
versículo 4, capítulo 12, versículo 4, Deus diz: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Na época em que a ciência dá uma explosão, na época em que vem todo o crescimento científico, aparecem vírus que o homem não conhece, aparecem epidemias que o homem não pensou, e vai botando todo mundo louco. Por quê? Porque são características dos últimos tempos. A Bíblia diz que essa peste é perniciosa, aqui no Salmo 92. Pernície é destruição, é estrago, é prejuízo. Assim, uma peste perniciosa é uma peste que destrói, que estraga, que traz prejuízo, que traz dano, mas nem sempre é morte. A peste perniciosa não significa que é uma peste mortal. Nós estamos diante de uma peste inevitável, que tem atacado principalmente cérebro de crianças no ventre. Não há o que a ciência possa fazer, não que os pais possam fazer. Agora já é possível que uma mulher tenha contraído o Zika vírus sem perceber. Ela não sabe que teve Zika. Às vezes teve Zika há 2 anos, há 1 ano, e achou que era uma simples gripe. E quando ela engravida, ela tem um filho com deformidade. Essa criança é atacada de uma peste perniciosa. Não é mortal. E também ela não é degenerativa. Ela simplesmente trouxe a destruição do futuro daquela vida. Trouxe um estrago imenso para a família. Trouxe um prejuízo terrível e causou um dano. Essa é a peste perniciosa. A Bíblia diz: se você faz de Deus o seu esconderijo, a sua morada, a sua habitação, Ele vai livrar você da peste perniciosa. A Bíblia também diz que Ele vai livrar você do terror noturno. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Vamos ver terror noturno. O terror noturno é uma grave perturbação trazida por perigo imediato, real ou não, medo, pânico, pavor, que você não pode conciliar o sono. Você simplesmente é atacado, a sua mente é atacada, você não consegue conciliar o sono. E às vezes você não vê uma razão. Durante a noite, você pode ser atacado, meu irmão. Você pode ser atacado, existem castas. Você pode olhar no dicionário quando chega em casa de íncubos ou súcubos, que são demônios que perturbam o sono. E normalmente eles perturbam com perturbação de origem sexual. São castas que são enviadas para isso. Não significa que você está possesso de demônio. Significa que você está sendo perturbado. Então você não concilia o sono, e você não concilia o sono, no outro dia você está cansado, e você vai acumulando um cansaço. Porque você luta que quer dormir e você não consegue. Qual é o remédio? Faça do Altíssimo a sua habitação.
procure entrar em Deus e se colocar lá dentro para você estar protegido. A Bíblia diz que ataca a sua saúde. Ataca a sua saúde. Por quê? Porque começa a vir coisas do passado. E você tem uma história. E você não esqueceu os capítulos da sua história. Então, você fica perturbado. Isso se chama terror noturno. Eu admito que uma pessoa que está lá no presídio, ou está ameaçado de ir para o presídio, ele pode ter o terror noturno. Mas se ele lá encontrar o caminho para fazer de Deus a sua habitação, ele vai dormir. Porque a palavra de Deus está dizendo, ele vai te cobrir com pavês e escudo. Ele vai te proteger, ele vai ter o teu abrigo. A Bíblia diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte existirá nunca. Nem haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque você está protegida dentro dele. A Bíblia diz, lá em Isaías 58:10, se nós abrirmos a nossa alma ao faminto, e nós fartarmos a alma aflita, então a nossa luz nascerá nas trevas, e a escuridão será como o meio-dia. Mas isso se nós tivermos a segurança do lugar onde habitamos. Você se sente seguro no lugar onde você habita? Sabendo, hoje em dia eles estão usando crianças, principalmente meninas, para serem bombas. A menina chega num lugar e a bomba explode. Ela explode e todo mundo que está em volta. Você acha que agora, lá na Europa, todo mundo tem paz de ir em algum lugar? Seja em Paris, seja na Bélgica. Eu sempre disse para todo mundo que me conhece, de todos os lugares do mundo onde eu já fui pregar, eu não gostaria de voltar em Antuérpia. Porque todas as vezes que eu fui em Antuérpia, eu senti uma dificuldade tão grande, até para respirar. É como se de uma hora para outra, eu não pudesse mais respirar, eu perdia a alegria. Eu só queria imaginar a hora de sair daquele lugar. É onde está espiritualmente o lugar aonde esses clubes de pessoas doentes se encontram e se preparam para matar inocentes. Porque eu não vou dizer para vocês que são os árabes, porque nem todo árabe é assim, não pode ser assim. É mesmo que você de uma hora para outra achar que na favela só tem bandido, não. É um pinguinho de gente que se esconde na favela para fazer arruaça. As pessoas são boas, os árabes. Muçulmanos não são pessoas que saem por aí matando, mas tem entre eles aqueles que matam. Não é? Então, Antuérpia é um lugar assim que você sente que é propício para o mal. Você não sente prazer. As pessoas andam mal encaradas, brabas, na rua. Olha, Jó, no capítulo 11, ele diz: a tua vida será mais clara que o meio-dia, e ainda que haja trevas, será como amanhã. Quando nós vemos aqui no Salmo 91, que ele nos livrará do terror noturno e da seta que voa de dia.
você presta atenção, aqui ele fala da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que cai só ao meio-dia. Deixa eu dizer para você, existe uma seta que se propaga na escuridão. É quando existe uma doença no seu corpo e você não sabe. Então, quando chega a descobrir, já não tem mais jeito. Então, ela se propagou na escuridão. Mas quando vem uma enfermidade, e que você logo detecta, que você vê, então é o meio-dia. Porque em plena luz você pode descobrir que tem. Mas a Bíblia diz que tanto Ele livra você dessa peste que se propaga na escuridão, dessa seta da escuridão, como aquela que voa ao meio-dia. Significa que nenhum mal sucederá a você. Recebi uma notícia. O reverendo Russell Shedd tem lutado já há algum tempo com uma enfermidade. E é câncer. E quando foi anteontem, eu liguei para um amigo nosso comum, dele e meu, para saber onde estava o reverendo Russell Shedd e como é que estava ele. Ele disse, então ele está chegando aqui amanhã. Amanhã, quer dizer, hoje, ele chegou em Orlando e vai para a casa desse rapaz. Eu disse, como vai ser? Ele disse, olha, ele está bem baqueado, está bem doentinho, não é? Mas ele está levando. E ele mandou dizer para você que é bem capaz dele chegar lá primeiro do que você. E eu gostei da palavra que ele disse. Mas ele está feliz e satisfeito que vai encontrar com o Senhor Jesus, pessoalmente. E eu olhei para aquilo e eu fiquei pensando que vitória a vida desse homem. Quando todos proclamam a vitória sobre a morte, ele proclama e vive a vitória sobre a morte. Não existe mais morte. A morte foi vencida. Ele apenas vê o retorno para encontrar com o Senhor Jesus. Eu vivi um tempo assim, ano passado, com a Kay. A Kay só pensava no encontro dela com Jesus Cristo. Isso não é desejo suicida, ela ainda fazia os tratamentos, ela tomava o remédio, como o seu Shedd está tomando, mas certo que, Senhor, eis-me aqui. Se você quer me deixar na casa aqui de baixo, tudo bem, mas se quer levá-la para cima, estou à sua disposição, o Senhor é o meu Senhor. Isso aqui do Salmo 91, a Bíblia diz que você não se assustará com terror noturno, nem com a seta que voa de dia, nem com a peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola o meio-dia. Você não se assustará, porque você fez dele a sua morada e a sua habitação. Nada pode atingir você sem que tenha passado por ele. Isso não é uma maravilha? Uma certeza dessa? Agora, ele diz mais, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Não serás atingido. Hoje de manhã passei por uma peripécia. Eu estava com muita pressa lá na cidade para resolver os problemas da contabilidade da casa de Maria e Marta. E eu ia andando para o Itaú. Está uma bagunça a cidade com a construção lá. Vieram 2 moças atrás de mim, eu não sei o que foi que aconteceu com elas, eu sei que uma tropeçou na outra, e as 2 vieram em cima de mim. Quando eu olhei, eu vi que eu ia cair, que não tinha jeito, foi muito rápido. Eu ia cair dentro do buraco do BRT. Já pensou? Me arrebentar toda. Eu tenho que ir para a Bolívia amanhã. Eu só pensei assim, não posso quebrar o telefone, não posso quebrar o óculos, não posso quebrar a cabeça.
Então eu joguei o meu corpo para o outro lado e aparei tudo nessa perna. Dá um buraco aqui no joelho e a panturrilha está aí meio... Está doendo. Quer dizer, agora está muito melhor. Mas eu vi, quando eu caí, a minha responsabilidade de levantar era tão grande que eu dei um salto, eu levantei, botei mão no chão, levantei, mexi as pernas com medo de ter quebrado alguma coisa. O povo ficou me olhando, as duas moças ficaram lá e eu disse, levanta. Eram jovens e magras. Eu saí mancando, a panturrilha doendo, mas eu não parei. Porque eu tinha certeza que se eu parasse ia ser pior. Ainda está mancando, mas eu estou aqui. Então, tudo pode acontecer, mas eu sei que Deus me livrou. Era para eu ter caído no buraco do BRT. Já pensou? Depois ia dar até um sambinha, né? Ia dar um sambinha. A missionária no buraco da BRT. Ia ser, mas Deus me livrou. As duas moças ampararam a queda em cima de mim, e eu que era para ficar por baixo delas, uma mão poderosa me empurrou para o outro lado. Só pode ter sido, porque não dá para a gente se livrar sozinho de tudo isso. Aqui diz, caiam mil ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por que todo esse sucesso? Porque disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Aqui a Bíblia está dizendo que Deus dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, meu irmão, para que eles te guardem em todos os teus caminhos. Olhe bem, isso precisa ser bem visto. Quando nós nos entregamos a Jesus Cristo nos leva para o Pai nos marca com carimbo de propriedade, nos dá o seu Espírito que vai trabalhar santidade em nós, mas Ele determina anjos para cuidarem de nós. Não é para você pedir nada aos anjos. A Bíblia diz na palavra de Deus que os anjos só obedecem à palavra de Deus. E quando Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar, Ele diz, quando orares, dizei, Pai nosso que estás nos céus. Então não é para nós pedirmos a ninguém, mas irmos direto ao nosso Pai, e muito menos não podemos falar com anjos. O reino espiritual é muito, muito, muito populoso, e muitas vezes você pode pensar que está falando com anjo, mas você está falando com um demônio, porque Satanás se traveste de anjo de luz. De anjo de luz. Uma vez eu estava vindo de Araruama, naquela época que estava construindo a Via Lagos, eu ia toda quarta-feira a Araruama para pregar. E eu ia com a Kay. Nós saímos daqui às 4h30 para 5h, voltávamos, chegávamos em casa 1h da noite, da madrugada, e às vezes estava chovendo, a estrada estava toda quebrada, com desvios, nós íamos. Um dia chovia muito, era mais de meia-noite, quando eu disse que eu acho que o pneu do carro furou. Naquela época nós tínhamos um grande carro, era um Gol Special, 1 ponto nada, porque era 1.0. Mas beleza, chuva, escuridão. Eu disse para ela, você fica dentro do carro, porque eu vou ter que trocar o pneu.
A senhora vai se molhar toda. Eu disse, não tem outro jeito. Então, o jeito vai ser esse, vou sair. Quando eu fiz assim, eu vi que vinham 3 homens. Eu disse, já colocamos a armadura de Deus? Rapidamente, aí um deles bateu assim. Eu abri o vidro. Ele disse, algum problema? Eu disse, eu tenho que trocar o pneu do carro. Ele disse, me dê a chave para abrir lá atrás. Eu dei a chave para ele. Ali não tinha jeito para não tinha para onde correr. Foi lá, me devolveu a chave. Puxa o freio de mão. Puxei. Esse homem tirou o macaco, os 3 tiraram o macaco, os 3 trocaram o pneu, os 3 guardaram o pneu furado na mala do carro. Eles fizeram tudo. E depois disseram para mim, olha, não pare para consertar o pneu. Vá direto para casa. Não pare para nada, que essa estrada está desse jeito. Pode ir embora. Eu queria dar uma gorjeta. Eu disse, Kay, vamos dar uma gorjeta para eles tomarem pelo menos um cafezinho quente agora. Cadê os homens? Desapareceram. Na minha segurança, eram anjos que Deus mandou para nos livrar. E eu pensei que era assalto. Eu estava indo daqui para Singapura para um curso de liderança cristã. E quando cheguei em Paris, chique, né? Guerra no Golfo. O avião não podia seguir, porque eu ia para o Sri Lanka. Tivemos que ficar em Paris. Hotel bacana, o St. Paul. Ia para lá de noite, voltava de manhã. No 3º dia, o avião ia sair, mas ele ia descer pela Califórnia. Eu já cansada. Porque, gente, o melhor lugar é a nossa casa. Pode dizer chique. Chique é a sua casa. Aí eu deitei numa daquelas, assim, recostei numa daquelas cadeiras que eles chamam chaise longue, perto do free shop, esperando que iam chamar para o voo. E dormi. Bom, né? Depois de 3 dias procurando o avião, na hora que o avião vai sair, você dorme. Nisso eu ouço o homem, senhora, em português, senhora, a senhora vai tomar o avião da Air France, que vai pela Califórnia, para Sri Lanka? Eu disse, estão chamando o seu voo. Tomei um susto, sacudi a roupa, peguei as coisas, atarantada, ele disse, me siga. Me seguiu, entrou no corredor para o avião. Eu disse para ele, o senhor também vai? Ele disse, vou, pode entrar. Cadê o homem? Nunca mais eu vi. Eu posso contar para vocês, que Deus envia anjos para ministrarem. Você diz, mas por que é que eu não tenho essa experiência? Porque você não presta atenção. Você sabe lá o que é viver no Rio de Janeiro, que todo mundo tem problema, é o único lugar do mundo onde se faz uma oração específica. Senhor, livra-me das balas perdidas, é só no Rio. De quantas Deus tem lhe livrado? De quantas? Você precisa prestar atenção. Agradeça a Deus todos os dias pelo livramento. Pode agradecer a Deus. Terror noturno você não vai ter. Peste perniciosa não vai ter. Seta que voa meio-dia não vão ter. Peste que se propaga nas trevas. Mortandade que assola meio-dia. Assola quer dizer arrasa, destrói, devasta, põe em grande consternação.
nenhum mal, a Bíblia diz, te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Olhe bem. Você se apega a Deus. Aqui não está dizendo porque você é santo, porque você é bonzinho, porque você entregou 3 dízimos por mês, porque você leu a Bíblia todos os dias 10 capítulos. Porque nada disso, é porque você se apegou a Deus. Só isso. Você buscou a Deus. Você desejou. Você tem que crer na palavra de Deus que diz: olha, não fostes vós quem me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. É Deus que quer que você se apegue a Ele, porque Ele é totalmente apegado a você. Com a continuação, você vai mudando. Andar com Deus é como um sotaque que você vai pegando aos poucos. Você vai mudando. E você, depois de um tempo, você diz: mas eu era assim, não acredito. Não é possível. É. Você nem acredita que você fazia aquelas coisas de antes. Por quê? Porque você fez do Altíssimo a sua morada. Você procurou habitar, morar, se sentir bem. Você fez de Deus o seu endereço. Ele ainda diz mais: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Significa que você não vai ficar angustiado. A Bíblia diz que você vai se sentir angustiado, mas Deus estará com você na hora da angústia. E Deus ainda diz mais: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então você pode contar que você está protegido, mas é preciso que você creia. Quantas vezes você procurou a Deus porque você queria fazer dele a sua habitação? Fazer dele a sua habitação significa que Deus é o único lugar onde você quer estar. É o único lugar onde você se sente à vontade. É o único lugar onde você realmente descansa. Você vai perdendo os seus medos pouco a pouco. Às vezes você exige muito de você, porque você quer perder tudo ao mesmo tempo, porque tem muita gente que conta mentira. Não, é pouco a pouco. Você ainda vai ter medos. Tem gente que pergunta: irmã, a senhora tem medo? Eu disse: depende do quê? Eu me lembro que uma vez eu enfrentei 5 metralhadoras. Na hora eu fui forte. O povo deve dizer: essa mulher é uma heroína da fé. Passei 15 dias que chorava à toa. O corpo me tremia todo. O caminho para o Morro Dona Marta eram 3 passos para frente, 4 para trás. Tremia, chorava, com fé em Deus, proclamando que Deus é meu escudo, Deus é minha morada, Deus é meu baluarte, mas tremendo de medo. Mas proclamando. Depois de muito tempo venci. Hoje eu subo de costas, de dia e de noite, sem problema. É uma batalha. Mas é preciso que você comece a dizer a Deus: eu quero habitar em ti. Eu quero viver em ti. Eu quero me sentir bem em ti. Eu quero me sentir seguro em ti. Eu creio no teu amor por mim. Amém? Se você habita no esconderijo
do Altíssimo e descansa à sombra da mão do Onipotente, você diz a Ele: Senhor, Tu és o meu escudo, o meu baluarte, o Deus meu em quem confio. Amém? Amém. Mas eu gostaria agora de perguntar para você, se você ainda não tem essa confiança nesse Deus, feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor nos dê essa força. Sabe como é que a gente faz isso? Entregando o nosso coração ao Senhor Jesus. Então repita comigo, ninguém precisa ouvir essa oração, porque Deus vai ouvir. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu tenho medo de viver nesse mundo, mas contigo eu venço todas as batalhas, porque eu confio no Senhor e quero entregar a minha vida, o meu coração a Ti. Eu faço essa oração no nome de Jesus. Se você que está aqui pela primeira vez, está fazendo essa oração e ainda não tem essa confiança de que Deus está cuidando da sua vida, faça um sinal com a mão, levantando, dizendo: eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Que nós vamos orar por você. Amém, glória a Deus. Alguém mais gostaria de fazer essa oração? Se você tem essa vontade, esse medo, mas quer ter a confiança, faça essa oração também, dizendo: Senhor, eu quero entregar minha vida nos Teus cuidados. Se você quer uma oração, vem aqui na frente, vamos orar. Vamos pedir para Deus dar-nos essa força de estar na presença do Senhor e não temer nada. Nós vivemos num país que está com medo até de levantar de manhã, mas nós temos um Deus que nos protege. Se você tem esse medo, vem, nós vamos orar. Eu tenho certeza que Deus fará infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar. Glória a Deus, não tem problema se todos têm aqui uma força tremenda. Deus está com você. Mas nós sabemos que Deus, Ele faz o nosso querer muito além. Abrace, Edna, vem abraçar essa nossa irmã aqui. Se você tem medo, vem aqui na frente, nós vamos orar. Quantas vezes a gente tem essa preocupação de que o Senhor não vai nos livrar, mas Ele vai livrar. Porque tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o Senhor por essa palavra tão linda. Porque eu sei que esse Salmo 91, muita gente às vezes deixa ele aberto como se ele fosse um amuleto, mas ele não é um amuleto. Você tem que viver isso, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é que viverá com a segurança de um Deus que te cobre com todo o seu amor. Amém? Obrigada. Dá um abraço nela e por nós. Glória a Deus. Toda quarta-feira, às 18 horas, a gente tem estado aqui. Semana passada nós tivemos o chá com a irmã Edmeia também, que levou uma palavra. Nós tivemos o privilégio de ouvi-la longamente, 1h20, que ela trouxe uma palavra para nós na semana passada, que foi uma bênção. Mas nós temos ela também toda segunda e quarta-feira, e se você gostou, traga uma pessoa para ouvi-la mais vezes. A partir da semana que vem, nós vamos ter os CDs de mensagem da irmã Edmeia aqui também. Cadê a... Onde ela... Aqui, ó. Levanta aí, Alzira. Ela vai estar com os CDs da irmã Edmeia, se você quiser, pode contactá-la, que ela vai ter, para você levar e ouvir e entregar para alguém que gostaria de ouvir uma mensagem da irmã Edmeia. Juninho, está aí? Pode pôr? Nós vamos ter um retiro nos dias 13, 14 e 15 de maio. Nós teremos a psicóloga Laudelina com a gente no Hotel Fazenda Vale Encantado, lá em Saquarema.
E já está aberto as inscrições. Qualquer dúvida, depois a gente mostra para vocês. Nós vamos ter umas atividades recreativas. Vai ser para você, mulher, descansar um final de semana. Então, eu vou convidar os maridos, os filhos, a darem de presente no Dia das Mães, para as mães, ou mesmo quem não é mãe ainda, para estar com a gente nesse retiro. Nós temos somente 90 vagas, porque é um hotel fazenda muito gostosinho, bem aconchegante, então eu gostaria de tê-las conosco. Já estão abertas as inscrições, então você pode fazê-la no site da igreja, tá bom? O pastor Josué vai pregar agora, daqui a pouco, na quarta profética, e a Pamela, né? Pamela vai trazer aqui um louvor para que você também seja ricamente abençoado. E nós finalizamos o culto das mulheres de atitude. Que o Deus Todo-Poderoso esteja com vocês. A graça do Deus Pai, a unção do Espírito Santo e o amor do nosso Pai, graça do nosso Filho Jesus, esteja com todo o povo de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ter esta fé de sermos guardados pelo Senhor em todo o tempo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, gente. Daqui a pouco, quarta profética.